Você já parou para pensar na solidão de uma maneira diferente? Não aquela solidão externa que nos é imposta pelos outros, pelas circunstâncias da vida, mas aquela solidão que reside dentro de nós mesmos, que emerge quando as portas do mundo estão fechadas e você se encontra face a face com o que realmente é. O que acontece quando você é forçado a olhar para o que há de mais profundo dentro de si, sem as distrações que costumam manter os olhos afastados da dor? E se, ao invés de fugir da solidão, você fosse capaz de enxergá-la como a chave para entender um universo impessoal, onde tudo é movimento e nada tem um propósito pessoal para você? Spinoza, o filósofo que propôs que Deus não é um ser que age a favor ou contra você, mas sim uma substância infinita e impessoal, nos desafia a perceber a solidão de maneira radicalmente diferente. Em vez de ela ser vista como uma ausência, um vazio a ser preenchido, Spinoza nos força a encará-la como uma revelação do que realmente somos em relação ao cosmos. A solidão para ele não é algo a ser temido ou evitado. Ela é uma oportunidade para transcender as falsas noções de que estamos em busca de um significado pessoal e assim nos libertarmos da escravidão da busca por respostas externas. Você está pronto para aceitar que no grande jogo da existência você não é o personagem principal? E mais ainda, está disposto a entender que a impessoalidade do universo não é um castigo, mas uma liberdade que poucos conseguem alcançar. Ao invés de buscar consolo na ideia de um Deus pessoal, por que não mergulhar na imensidão de uma substância cósmica que transcende sua existência individual? Não é esse o segredo mais difícil de engolir? Que ao nos sentirmos sozinhos, na verdade estamos mais conectados ao todo que jamais imaginamos. O que acontece quando olhamos para a solidão com os olhos de Spinoza? Quando reconhecemos que, por mais que a dor nos atinja, ela faz parte de algo muito maior. O que acontece quando você para de lutar contra a ideia de um universo sem um propósito pessoal e começa a se perguntar: será que essa ausência de um propósito pessoal não é de fato a verdadeira liberdade? Imagine a liberdade de não precisar de um significado, de não precisar de um objetivo, mas apenas de ser em um cosmos impessoal, onde você não é mais o centro, mas uma expressão da infinita ordem que o rodeia. Essa reflexão, por mais desconfortável que seja, revela um paradoxo intrigante. A solidão, longe de ser uma condenação, é o caminho para a liberdade. E quanto mais você se afasta da necessidade de encontrar sentido na vida, mais você percebe que a própria vida é um significado constante, independente da sua percepção. Mas o que isso realmente significa para você que está aí buscando respostas, tentando preencher lacunas existenciais, com expectativas que nunca são atendidas? O que acontece quando você percebe que não há resposta pronta, que o universo é impessoal e que você nunca foi especial, senão como parte de um todo infinitamente maior? Spinoza não nos oferece consolo emocional. Ele não nos promete um Deus que nos compreenda ou nos guarde. O que ele nos oferece é algo muito mais profundo, mais fundamental, uma compreensão imensa da realidade em sua totalidade. Não uma realidade feita sob medida para nossos desejos e sonhos, mas uma realidade impessoal, regida por leis naturais, onde o sofrimento e a alegria são manifestações inevitáveis de uma ordem cósmica que não depende de nossa existência para existir. Como isso soa para você? Aceitar que somos apenas uma parte dessa vastidão, onde o sofrimento é inevitável, mas não pessoal. Este é o verdadeiro teste. Você está disposto a enfrentar a solidão como ela é, não como uma falta, mas como uma revelação. Você está disposto a encarar a dura verdade de que neste universo impessoal, você não é mais importante do que uma folha caída ao vento ou uma estrela morrendo à distância. E ao fazer isso, você será capaz de se libertar da busca interminável por um sentido pessoal e encontrar algo mais profundo e transformador. A liberdade que vem da aceitação do que é, não do que deveria ser. E se eu te dissesse que a verdadeira paz
só surge quando você percebe que o sentido da vida não está em encontrar uma resposta pessoal para o seu sofrimento, mas em aceitar que o sofrimento é simplesmente uma parte da ordem universal que não é sobre você. Será que você conseguiria olhar para a sua própria dor e reconhecê-la como uma manifestação dessa substância infinita que governa tudo? E mais importante, você teria coragem de ver que ao abandonar a busca por sentido pessoal, você encontra uma paz que é mais profunda e mais libertadora do que qualquer consolo que possa ser dado por um ser pessoal? Essas perguntas não são fáceis, elas não são confortáveis, mas elas são fundamentais, porque ao encarar a solidão com os olhos de Spinoza, você começa a perceber que ela não é uma falha da existência, mas uma oportunidade para transcender as ilusões que nos aprisionam. E ao fazer isso, você não só encontra a liberdade, mas também encontra o verdadeiro sentido da vida, não que ela nos dá, mas no que ela é, em sua essência mais pura. Será que você está pronto para olhar para o universo sem os filtros do ego, sem as distorções da busca incessante por respostas? Se sim, então o que você encontrará não será um vazio, mas uma paz profunda e libertadora, que só pode ser alcançada quando você entende que a solidão é, na verdade, uma porta para a liberdade absoluta. Você já percebeu o peso de um universo que não faz sentido para você? E se tudo o que você acredita sobre a vida, sobre o seu propósito, fosse simplesmente um eco de sua própria mente, tentando encontrar sentido onde não há? Imagine-se dentro de uma sala vazia, sem paredes, sem teto, sem chão, nada. Apenas você em silêncio diante de um infinito que não tem início nem fim. O que você sente? Medo, ansiedade ou algo mais profundo? Uma paz inesperada que surge ao perceber que você não precisa mais fazer perguntas. A solidão, a verdadeira solidão, não é a ausência de companhia, mas a ausência de sentido pessoal. E é aí que reside a grande revelação. Quando a mente deixa de procurar significado, ela se dissolve na vastidão do que é, sem julgamentos, sem necessidades. Você já se imaginou dentro dessa vastidão? Em vez de lutar contra ela, você poderia começar a se render a ela, aceitar que não é você quem a governa, mas você é uma parte dessa ordem impessoal que o envolve. O conceito de Deus que Spinoza nos propõe não é um ser pessoal, não é alguém que responde aos seus pedidos, que compreende suas aflições. Ao contrário, Spinoza nos desafia a ver Deus como a substância infinita, a essência que permeia toda a realidade, sem qualquer ligação com desejos ou vontades humanas. Deus não é uma entidade que se importa com as suas lágrimas ou sorrisos, com as suas preces ou questionamentos. Deus em Spinoza é a própria natureza das coisas, a força impessoal que não se move em direção a um objetivo, mas simplesmente se manifesta em todos os aspectos da criação. E ao percebermos isso, não estamos diante de uma decepção, mas de uma libertação. A liberdade surge quando entendemos que não precisamos de um Deus pessoal para dar sentido à nossa existência, pois o universo como um todo impessoal já é o sentido em si. Tudo o que somos, tudo o que sentimos, tudo o que buscamos, já faz parte de um tecido cósmico maior que nos envolve. A solidão que você sente, na verdade, não é mais do que uma ilusão criada pela mente. Não há separação real entre você e o cosmos. Você é uma parte da substância infinita que tudo permeia. Quando você está sozinho, sem as distrações da vida cotidiana, é quando a verdade mais profunda se revela. Você não está sozinho. A solidão não é a ausência de companhia, mas a ausência de percepção de que você já é parte do todo. O medo que você sente diante da solidão não é sobre a ausência de outros, mas sobre a ausência de um propósito pessoal que você pensa que precisa encontrar. No momento em que você compreende que não há propósito pessoal, que o universo não depende de você para fazer sentido, a solidão se transforma em uma abertura para algo maior.
algo que não pode ser tocado, mas que é profundamente sentido. A paz de ser parte de algo infinitamente maior e sem necessidade de explicações. Imagine por um momento que você está diante de um mar sem fim. Ele se estende até onde seus olhos podem alcançar, mas você sabe que ele continua além do horizonte. Você não consegue ver o fim, e ainda assim, de alguma forma, se sente parte dele. Você não precisa compreender tudo. Você não precisa saber por que o mar existe ou o que ele significa. Você simplesmente sente que ele faz parte de você e você faz parte dele. Isso é o que Spinoza nos ensina. Não se trata de uma busca incessante por um propósito individual, mas de uma aceitação profunda de que você é uma expressão da substância infinita que rege tudo. O mar é impessoal, sem necessidade de agradar ou ser compreendido. Ele simplesmente é. Você sente a revolução que isso traz? A ideia de que não somos o centro da criação, de que nosso sofrimento não é mais importante do que a dor de um animal ou a queda de uma estrela distante. Isso não é um desespero, mas um convite à liberdade. A liberdade que vem de perceber que, ao não ter um significado pessoal, você está livre para simplesmente ser, para viver sem a pressão de encontrar sentido na busca por um propósito individual. O cosmos não gira em torno de você, mas ao reconhecer isso, você encontra uma liberdade que poucos conseguem compreender. Quando você se libera da necessidade de respostas pessoais, do desejo de ser o centro da criação, você começa a ver o mundo como ele é, vasto, impessoal e, paradoxalmente, profundamente acolhedor na sua ausência de significados pré-determinados. Agora pergunte-se: por que continuamos buscando explicações, respostas, significados que nos coloquem no centro da existência? Por que sentimos necessidade de dar um propósito à dor, de encontrar um motivo para o sofrimento? Talvez seja porque, no fundo, temos medo de aceitar que não há resposta, e ao ter medo disso, ficamos aprisionados numa busca interminável. Uma busca que nos impede de viver plenamente, de aceitar a fluidez do que é. A liberdade surge não quando encontramos o significado de nossas vidas, mas quando aceitamos que a vida não tem um significado imposto. A vida é o que é, e ao compreendê-la assim, sem a pressão de forjar um propósito, encontramos a verdadeira paz. Mas o que fazer com a dor então? Ela não desaparece simplesmente porque o universo é impessoal. Ela não é eliminada por uma compreensão racional. A dor, como qualquer outro aspecto da existência, é uma manifestação da ordem natural. E ao aceitá-la como parte dessa ordem, você não a elimina, mas aprende a conviver com ela, a aceitá-la, sem a necessidade de entender por que ela existe. O sofrimento não é mais algo pessoal, algo direcionado a você, mas uma parte do grande ciclo que rege tudo. Quando você deixa de se ver como uma vítima do sofrimento e começa a compreendê-lo como uma parte inevitável do fluxo da vida, você começa a transcender sua própria dor. Este é o desafio proposto por Spinoza. Ele não oferece consolo fácil. Ele não nos dá respostas simples, mas ele nos oferece uma chave para a liberdade, a compreensão de que o universo é impessoal e que, ao aceitar nossa insignificância, dentro desse vasto cosmos, encontramos uma paz que não está atrelada ao nosso sofrimento ou felicidade, mas à aceitação do que é. E no fim, essa aceitação é a liberdade verdadeira. A liberdade que vem quando você se rende ao fato de que o universo não depende de você para ter sentido. Ele já tem, e você é uma parte dele. A mente humana, por mais complexa que seja, busca incessantemente por explicações, por uma linha de raciocínio que a leve a algum tipo de resposta que satisfaça suas carências internas. Mas, e se essa busca for um erro? E se no momento em que começamos a procurar respostas para o universo, é justamente ali que nos afastamos da verdade? Quando Spinoza fala sobre o Deus impessoal, ele não nos convida a buscar mais uma explicação mística,
ou transcendente para nossas existências. Pelo contrário, ele nos desafia a aceitar que a essência do universo, em toda a sua complexidade e grandeza, não precisa de explicações para ser significativa. Ela simplesmente é. E a partir do momento que você aceita essa verdade, você percebe que o vazio que sente, a ausência de significado, é apenas um reflexo da sua mente, tentando se encaixar numa lógica que nunca foi sua para começar. Então, qual é o verdadeiro sentido da solidão? Então, é a percepção de que, no fundo, não estamos sozinhos, mas que somos parte de algo infinitamente maior e que transcende o nosso entendimento limitado. Quando você percebe que não há separação real entre você e o cosmos, entre você e os outros, a solidão se dissolve. O que chamamos de solidão nada mais é do que uma ilusão criada pela mente que não consegue compreender sua verdadeira natureza. A mente humana, que vive sob a ilusão do ego, busca constantemente por conexões pessoais, por relações que lhe deem uma sensação de pertencimento. Mas quando aceitamos a visão de Spinoza, percebemos que a verdadeira conexão já existe. Ela não está nos outros, nem em nossas interações, mas na compreensão de que somos todos partes de um único todo, impessoal, sem separações. Porém, existe algo mais sombrio nesse caminho. Quando o homem se vê confrontado com essa visão impessoal do universo, ele é despojado de sua individualidade, de sua importância no grande ciclo da existência. Isso gera uma dor profunda, um vazio que se estende para além da compreensão. Esse vazio, que inicialmente parece ser um fardo, é, na verdade, uma chave para a liberdade. Pois ao compreender que não somos o centro da criação, começamos a perceber que não somos responsáveis por fazer o universo girar, que não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. A dor surge quando nossa mente tenta se apegar a algo, a qualquer coisa, para preencher esse vazio. Mas o vazio nunca pode ser preenchido com respostas fáceis, com explicações lineares. O vazio é a própria essência da liberdade. Talvez você se pergunte então, o que fazer com a dor que nos acompanha ao longo da vida? A dor de saber que não temos controle sobre nada, de que nossas vidas são apenas um pequeno reflexo do que está acontecendo em um nível muito maior. Aqui, Spinoza nos oferece uma resposta. Ele nos ensina que a dor, como qualquer outra emoção, é uma parte do grande ciclo que rege o universo. Ela não é um castigo pessoal, mas uma manifestação natural da ordem impessoal que compõe todas as coisas. Quando aceitamos essa realidade, não mais como uma crença filosófica, mas como uma experiência vivida, a dor se transforma. Ela deixa de ser algo a ser temido, a ser evitado. Ela se torna apenas mais um aspecto do fluxo da vida, algo que vem e vai, sem apego, sem resistência. E essa transformação acontece não porque você procure a dor, mas porque você deixa de lutar contra ela. Agora, imagine que você está no centro dessa imensidão. A dor, o medo, a solidão, tudo está ali. Mas você não se vê como vítima dessas forças. Em vez disso, você se vê como uma expressão delas, uma parte do grande espetáculo da vida, sem necessidade de uma explicação que justifique sua existência. Spinoza nos ensina que não há necessidade de buscar uma explicação para a nossa dor, pois ela é parte do grande todo que nos envolve. Ela é uma manifestação natural da substância infinita, da qual somos todos feitos. Ao percebermos isso, somos libertados da ânsia de controlar a dor, de encontrar um propósito para ela. A dor, como o resto do universo, é impessoal. Ela apenas é. E ao aceitarmos isso, encontramos a paz que vem com a entrega ao que é. Esse caminho que Spinoza nos propõe é, sem dúvida, um caminho de libertação, mas ele não é fácil. A mente humana não se satisfaz com a ideia de que a vida não tem um propósito pessoal, que o universo não gira em torno de suas vontades ou desejos. A mente humana deseja controlar,
dominar, entender. Mas como Spinoza nos ensina, o verdadeiro poder vem da aceitação de nossa pequenez dentro desse cosmos infinito. A verdadeira liberdade não está em controlar nossa vida, mas em nos entregarmos ao fluxo impessoal da existência, sem resistências, sem expectativas. A liberdade, então, não é encontrada no controle, mas na aceitação profunda do que é, e essa aceitação não traz tristeza, mas uma paz profunda. Aquela paz que vem de perceber que não somos responsáveis por dar sentido ao universo. O universo já tem sentido, e esse sentido é impessoal. Ele simplesmente existe quando você se depara com essa verdade. Uma verdade que remove a ilusão de controle e da busca incessante por um significado pessoal. Você começa a perceber que, paradoxalmente, a vida se torna mais rica, ela se torna mais profunda, mais intensa, porque você não a está mais tentando preencher com explicações ou justificativas. A vida é, e esse ser é o que basta. E quando você se permite entrar nesse estado de aceitação, você percebe que a solidão não é algo a ser temido, mas algo a ser vivido com intensidade. A solidão não é a ausência de companhia, mas a presença de uma compreensão profunda sobre o universo e seu lugar nele. Ao longo dessa jornada de entendimento, talvez você descubra que o verdadeiro sentido da vida não está em encontrar um propósito que seja exclusivamente seu, mas em se tornar parte de algo muito maior. E quando isso acontece, quando você finalmente se rende ao impessoal, ao inatingível, você começa a viver sem medo, sem apego, com uma liberdade que jamais imaginou ser possível. A liberdade que vem, não da busca por um sentido, mas da aceitação de que o universo, com toda a sua vastidão e complexidade, já tem seu próprio sentido, e você faz parte dele exatamente como você é. O ser humano, sempre em busca de significados, não se contenta com o simples fato de ser. Ele precisa de uma história, uma razão pessoal para o que está vivendo, para o que está sentindo. E isso é o que o aprisiona, o que o impede de alcançar a verdadeira liberdade. Ele não consegue ver que o significado da vida não é algo que deve ser encontrado, mas algo que já está ali pulsando silenciosamente no coração do universo. Spinoza nos desafia a ir além desse desejo insaciável. Ele nos revela que não precisamos buscar um significado, porque ao buscá-lo, nos distanciamos da verdade. O universo não foi feito para se ajustar às nossas expectativas. Ele é vasto, imenso e impessoal. Ao entender isso, entendemos que a verdadeira paz não está em moldar a realidade, mas em aceitar sua forma como ela é. E é nesse ponto que a solidão se torna uma aliada silenciosa, não mais uma sensação de perda ou abandono, mas uma oportunidade de se encontrar em um nível mais profundo. Quando o homem se vê confrontado com a vastidão do universo impessoal, sem as amarras de um significado pessoal que o restrinja, ele é paradoxalmente liberado. A solidão então se revela como o espaço necessário para a verdadeira conexão, aquela que vai além das limitações do ego. É na solidão que o homem se confronta consigo mesmo, se vê pela primeira vez sem a máscara que sempre usou, e percebe que sua existência não depende da validação externa, não depende de ser reconhecido ou amado. Ele simplesmente é. E ao perceber isso, ele se torna mais forte, mais inteiro, mais conectado com a essência da vida. Mas essa verdade, como toda verdade profunda, não é fácil de engolir. O ego, que está sempre à espreita, tenta nos convencer de que somos pequenos, insignificantes, incapazes de enfrentar a imensidão do universo. Ele nos diz que precisamos de um propósito, de um objetivo, de um significado pessoal, porque sem isso seremos consumidos pela solidão. E é nesse momento que a grande revelação acontece. A solidão não é o fim, ela é o início de algo novo, de algo mais autêntico. O homem, ao se encontrar com a sua verdadeira natureza,
não se perde na vastidão do universo. Ele se encontra nela. A solidão não o destrói, mas o transforma. Ela se torna o terreno fértil, onde a liberdade pode nascer, onde a verdadeira conexão com a vida pode se estabelecer. E ao fazer isso, ele compreende que é exatamente nesse espaço vazio que ele é mais completo, mais íntegro, mais em paz com o que é. E é por isso que, em vez de buscar por respostas, devemos aprender a viver com as perguntas. Spinoza não nos oferece uma explicação definitiva sobre a vida ou sobre o universo. Ele nos desafia a viver a partir da aceitação de que talvez não haja uma explicação. E, de certa forma, isso é libertador. A busca incessante por significado, que consome tantas vidas, se dissolve quando nos rendemos à verdade de que o universo não é um reflexo de nossas necessidades egoístas, mas uma força impessoal que simplesmente é. Quando paramos de tentar forçar a realidade a se ajustar às nossas expectativas, começamos a experimentar uma liberdade que nunca imaginamos ser possível. E é nesse momento, nesse estado de entrega e aceitação, que a vida começa a revelar seus mistérios de forma mais profunda e mais autêntica. O homem que se liberta da busca por significado pessoal não é aquele que se torna apático ou indiferente. Pelo contrário, ele se torna mais receptivo, mais aberto ao que realmente importa. Ele entende que a vida não precisa ser explicada para ser vivida plenamente. E quando esse entendimento surge, a solidão, que antes parecia ser uma prisão, se torna um campo de possibilidades infinitas. O homem, agora livre da necessidade de se apegar ao que é transitório, encontra um significado profundo no simples ato de ser. Ele não precisa de mais nada porque já tem tudo o que precisa. Ele tem a sua própria existência, simples e pura, conectada ao universo em sua totalidade. E isso é o suficiente. Ao refletir sobre tudo isso, você começa a perceber que a solidão, ao contrário do que sempre pensou, não é um fardo. Ela é uma bênção disfarçada. Ela nos oferece a oportunidade de nos encontrarmos verdadeiramente, sem as distrações externas, sem os julgamentos alheios. É na solidão que nos libertamos das amarras do ego e encontramos nossa verdadeira essência. O universo impessoal de Spinoza nos ensina que, ao nos desvincularmos da ideia de que precisamos de um propósito pessoal para viver, encontramos a verdadeira liberdade. E, paradoxalmente, ao nos libertarmos do peso da individualidade, encontramos a paz e o sentido que procurávamos. Este caminho não é para os fracos. Ele exige coragem para encarar o vazio, para olhar para a solidão de frente e entender que ela não é algo a ser temido. Ela é um reflexo da nossa verdadeira natureza, uma oportunidade de viver sem as limitações do ego. E ao abraçar esse vazio, você começa a perceber que ele não é realmente vazio. Ele é cheio de possibilidades, cheio de liberdade, cheio de vida. Quando nos permitimos viver com a mente aberta, sem a necessidade de controlar ou entender tudo, a vida se torna mais rica, mais profunda, mais autêntica. Esse é o convite de Spinoza. Não mais buscar respostas que nos limitem, mas aprender a viver com a liberdade do não saber. E ao fazer isso, você encontrará um sentido profundo que transcende qualquer explicação racional. Esse sentido não está em algo externo, mas em você, no seu ser mais profundo, conectado com o universo, de forma impessoal, mas perfeitamente integrada. Quando o homem se coloca diante de si mesmo em um espaço de solidão total, ele descobre o que sempre esteve lá, mas que nunca soubera como ver. Ele percebe que, ao contrário do que imaginava, não é uma ilha isolada no meio do oceano, à mercê das tempestades e do caos do mundo. Ao contrário, ele é parte de algo muito maior, algo que não se submete às limitações do tempo ou da percepção humana. Ele é, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno e imensamente grande.
Ele é o microcosmo refletido no macrocosmo. E nessa grandeza impessoal, ele encontra um significado mais profundo do que qualquer busca pessoal poderia lhe oferecer. O dilema do ser humano sempre foi esse. Ele se enxerga como algo separado do todo, um ente isolado, um fragmento desconectado da realidade. E por essa ilusão ele sofre. Mas ao abraçar a verdade nua e crua de Spinoza, ele entende que essa separação é um mito. Ele nunca esteve desconectado. O universo e ele sempre estiveram entrelaçados na complexidade impessoal da natureza, na ordem invisível que rege tudo o que existe. Não há um propósito único que deva ser atribuído à sua existência. Mas ao entender sua relação intrínseca, contudo, ele se percebe como parte de um fluxo eterno, onde o sentido não é encontrado, mas experienciado. Essa compreensão exige uma grande dose de humildade. Mente humana, acostumada a controlar e definir, a impor seus próprios significados ao mundo, se vê diante de um vazio desconcertante, uma imensidão que não pode ser dominada. E é justamente nesse ponto que o homem começa a se libertar. Ele deixa de lado a ilusão de que a vida tem que ter um propósito individual e compreende que o universo se dá por si mesmo, sem a necessidade de explicação ou justificativa. Ele simplesmente é, sem mais nem menos. E ao perceber isso, o homem encontra a paz, porque ele entende que não é necessário ter tudo sob controle, nem precisa compreender tudo para viver plenamente. A verdadeira liberdade, portanto, não está em escapar da solidão, mas em aprender a habitar essa solidão com uma mente aberta. Não é uma solidão de afastamento, mas uma solidão de conexão. Ela não é o vazio angustiante da ausência, mas o espaço fecundo onde se pode crescer, se desenvolver, se tornar quem se é, sem as distrações externas. Nessa solidão, o homem não se perde, mas se encontra de uma forma mais profunda. Ele se despede das falsas necessidades do ego, das exigências de ser alguém, de ser algo. Ele se dissolve no universo impessoal, se funde com ele, e nessa fusão ele se encontra em sua forma mais pura e verdadeira. O ego tenta constantemente se afirmar. Ele tenta controlar a narrativa da vida, atribuindo-lhe significados pessoais, individuais, como se fosse o centro do universo. Mas no momento em que o homem abandona essa busca pelo significado pessoal, ele começa a experimentar algo muito mais profundo e verdadeiro. Ele entende que o verdadeiro significado não pode ser imposto. Ele é experienciado no ato de viver, na aceitação plena de cada momento, sem a necessidade de explicá-lo. E é nessa aceitação que reside a verdadeira liberdade. O universo de Spinoza, com sua impessoalidade e sua ordem que transcende o entendimento humano, nos oferece a chave para a paz interior. Ao entendermos que somos parte de um todo imenso, que não há necessidade de nos definirmos ou de buscar um propósito individual, encontramos a verdadeira liberdade. E ao fazer isso, conseguimos experimentar a vida em sua forma mais pura, sem as limitações do ego e do controle. Esse é o poder da solidão. Ela não nos isola, mas nos conecta com o vasto e infinito todo. E ao nos entregarmos a essa conexão, encontramos um significado que vai além da nossa compreensão. Um significado que não precisa ser explicado, mas que é vivido. No fim das contas, o grande paradoxo de Spinoza é esse. Ao abandonarmos a busca pelo significado pessoal, encontramos um significado mais profundo e mais verdadeiro. E esse significado não está em algo externo, em algo a ser alcançado, mas está dentro de nós, no reconhecimento de que somos parte do todo e que o todo, por sua vez, é parte de nós. Não precisamos encontrar o significado da vida, porque a vida já nos oferece esse significado em cada momento, em cada respiração, em cada batida do coração. E é nesse espaço de aceitação que a solidão se transforma. Ela deixa de ser um peso, uma carga e se torna uma bênção. A solidão não é mais a ausência de algo, mas a presença plena de tudo. Ela é o terreno fértil,
onde a liberdade pode crescer, onde a verdadeira conexão com a vida pode ser vivida. E ao experimentar isso, o homem se torna consciente de sua verdadeira natureza. Ele não é um ser isolado, mas parte de um universo impessoal, infinito e eterno. E agora a pergunta que se impõe: você estaria pronto para abandonar a busca pelo significado pessoal e se entregar à grandeza impessoal do universo? Você conseguiria encontrar paz na solidão, sabendo que não há nada a ser provado, nada a ser alcançado, além de simplesmente ser? Esse é o caminho que Spinoza nos propõe. Ele nos desafia a olhar para a vida com outros olhos, a ver o universo, não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser vivido em sua totalidade. E ao fazer isso, encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e um significado que transcende todas as explicações. Chegamos ao fim de nossa jornada, mas a verdadeira revelação não se encontra no fim. Ela se estende além do que os olhos podem ver, além do que a mente pode compreender. Ao longo desse mergulho profundo nas palavras de Spinoza, fomos confrontados com uma verdade desconcertante. O sentido da vida não está em buscar respostas que nos definam, mas em aceitar que estamos imersos em algo muito maior e mais impessoal do que qualquer construção que possamos fazer de nós mesmos. A solidão, longe de ser um vazio a ser preenchido, torna-se o campo fértil onde a compreensão mais verdadeira se faz presente. O universo impessoal, ao qual somos indissociavelmente ligados, não exige explicações, ele simplesmente é. E ao abraçar essa impessoalidade, encontramos uma liberdade que transcende o desejo de controle e de significado pessoal. Não se trata mais de buscar um propósito a ser conquistado, mas de viver o fluxo da existência com humildade, com aceitação. Spinoza nos ensina com sua visão impessoal e sem apego à dualidade, que o ego não é o centro do universo. Não, somos seres isolados, mas parte de um vasto todo. Um todo que não carece de justificativas, pois sua própria existência é a prova de sua completude. Ao entendermos isso, não apenas aceitamos a solidão, mas a transformamos no espaço onde a verdadeira conexão acontece. Conexão não com os outros, mas com o próprio cosmos, com a infinita rede de interdependências que regem a vida. E nesse processo encontramos a paz que a mente sempre em busca de respostas tanto almeja. A jornada que Spinoza nos propõe é um convite a transcender o entendimento superficial da vida. Ao abrirmos mão da necessidade de um propósito pessoal, encontramos um significado mais amplo, mais universal. E essa compreensão nos liberta. Não é uma liberdade para fugir da solidão, mas uma liberdade para abraçá-la como parte da totalidade da existência. Ela não é o vazio da ausência, mas o espaço pleno da conexão com o cosmos. E é nesse espaço que encontramos a verdadeira paz. Agora a decisão está diante de você. Você escolherá abraçar a solidão como o portal para a compreensão mais profunda do universo, ou continuará buscando respostas fora de si mesmo, sempre insatisfeito, sempre procurando algo que já está ao seu alcance. Spinoza não nos dá uma resposta fácil, mas nos desafia a ver além das ilusões do ego, a reconhecer que o verdadeiro sentido da vida está em aceitar o que é, sem a necessidade de explicá-lo ou controlá-lo. Portanto, a chave para a liberdade não está em encontrar o significado da vida, mas em reconhecê-lo já presente em cada momento, em cada respiração, em cada batida do coração. E ao entender isso, nos libertamos das correntes da busca incessante, abrindo caminho para a verdadeira paz e para uma conexão mais profunda com a vida e com o universo. Você está pronto para dar esse passo, para se entregar à impessoalidade do universo e abraçar a solidão como ela realmente é? Ou continuará perdido na busca por um sentido que nunca foi seu para encontrar? A escolha, mais uma vez, é sua.